Bom, pessoal, dando continuidade às nossas aulas, a gente vai falar hoje sobre o direito empresarial. Serão 3 aulas que a gente vai comentar sobre o direito empresarial. Apesar de ser um ramo autônomo do direito, mas o direito empresarial está dentro da seara do direito civil, ou seja, né, do direito privado. Não entra na história do direito público, né? Então, mesmo sendo autônomo, mas ele se relaciona com outras instituições, com outros institutos, como, por exemplo, o direito civil. Boa parte do direito empresarial está dentro do direito civil, né? Então, a gente vai ver daqui a pouco como foi que foi formatado essa forma de direito aqui no Brasil. Há uma confusão em relação, por exemplo, ao direito comercial, né? Porque o direito comercial foi o primeiro direito, podemos dizer assim, aqui no Brasil. E ele foi sendo moldado e a gente vai ver que existem dúvidas, né, sobre o conceito, se você fala direito empresarial ou direito comercial. Mas com o andar dos slides, do que a gente vai falar, vocês vão entender a diferença. Boa parte ainda representa o direito comercial no Brasil, e a outra parte do direito empresarial está no direito civil, no Código Civil, né? Então a gente vai falar sobre isso. Então serão 3 aulas sobre esse assunto, tá? O assunto do direito empresarial, pessoal, é muito importante, tá? Para a questão econômica. Se houvesse mais tempo, a gente ia tentar aprofundar por conta da disciplina do curso de vocês ser em economia. Então, o direito empresarial ele encaixa muito bem, né? Ele traz elementos que ajudam ao entendimento e aquela relação que eu falei para vocês no começo do curso, que é a relação entre direito e economia. Então, o direito empresarial seria uma forma, né, de entender essa relação. Contudo, não há esse tempo, né? Não tem como a gente se aprofundar. O curso empresarial, como eu falei, é um curso autônomo, então existem diversas matérias que podem ser exploradas no direito empresarial e a gente tem um tempo curto para falar sobre isso, já que a disciplina não é do direito empresarial, já que o nome da nossa disciplina, lembrando para vocês, são instituições do direito. Então, entre o direito público e o direito privado, a gente vai ver já viu um monte de coisas, apesar de ser um curso de economia, mas a gente viu um monte de institutos e a gente vai ver o direito empresarial, só que de forma resumida, tá? Eu vou trazer ao final alguns estudos de caso, né, para a gente ver como é que se aplica, porque é mais importante para vocês que são economistas, como é que se aplica o direito, esse direito, por exemplo, o direito empresarial. Ok? Eu quero lembrar vocês, pessoal, que esse curso, na verdade, ele é baseado no material do professor Josenildo Formiga, tá? Então, esse material, eu fiz algumas reformulações, pequenas reformulações, dividi em 3 partes para ficar melhor do entendimento. Mas toda hora eu vou estar lembrando que o material é baseado nesse curso aqui do professor Josenildo Formiga, ok? Muito bem, voltando lá para nosso início, né? A gente começa com a história do conceito de direito empresarial. Então, direito comercial, direito empresarial, né? Como eu falei para vocês, como há uma confusão dos conceitos, né? É um ramo do direito privado que pode ser entendido como um conjunto de normas disciplinadoras da atividade negocial do empresário. Olha só, pessoa física ou jurídica, destinada a fins de natureza econômica, desde que seja habitual e dirigida à produção de bens e serviços, né, que traga resultados patrimoniais e lucrativos, e exerça o papel de empresa, né, sendo um ramo especial do direito privado. Então, a gente continua na seara do direito privado, tá? Vou tentar mostrar para vocês a diferença entre o direito comercial e o direito empresarial, tá? O direito comercial ele é mais antigo, né? Então, se a gente for trazer fazer uma evolução histórica, a gente vai perceber que essas relações mercantis elas começam muito antigamente, né? Então, desde a Idade Antiga,
onde se começa a fazer trocas, né? Escambo, troca e tal. Então, não existia, na verdade, uma forma de determinar, de dizer, de normatizar, de regulamentar o comércio, né? Existia sei lá, uma troca de cavalo, de perfume, de escravo, né? Então, apesar de não ter o direito comercial como a gente conhece, ou o direito às normas como a gente conhece, mas existiam algumas leis, né? Em algumas comunidades, né? Para regular aquelas relações. Então, um dos primeiros códigos que a gente conhece na história, né? Que é citado em todos os institutos do direito, é o Código de Hammurabi, né? Que data de mais ou menos 1700 a.C. Então, esse código ele não tratava especificamente sobre atividade mercantil, né? Mas configurava, por exemplo, um sistema de normas para determinar as relações sociais e comerciais. Ok? Muito bem. Depois, vindo mais para a Idade Média, né, a gente percebe mesmo no direito romano que também não existia um tratamento específico, né? Então, existiam alguns direitos de comércio, né, baseado principalmente, pessoal, no direito civil, ou seja, nas relações de obrigação. Então, se você me deve alguma coisa, se você me comprou e você precisa pagar ou você precisa entregar, então essas relações eram baseadas, por exemplo, no direito chamado direito civil, né, nas relações civis. Okay? Como, por exemplo, ele traz aqui o exemplo de cobrança de débitos. Então, dessa fase da Idade Média, já para a história das grandes revoluções, do surgimento do liberalismo, né, da Revolução Francesa, do movimento mercantilista, depois das revoluções industriais e tal, essa fase que você tem entre a Idade Média e 1807, como ele coloca aqui, ele diz que essa fase é chamada subjetivista. Por que subjetivista? Porque era baseada no sujeito, tá? Ou seja, na qualidade do sujeito, ou seja, nos burgueses, né? Então, essa qualidade era que se tentava criar através de controles e regulamentos as relações mercantis. Então, o interesse do comerciante, o interesse dos burgueses, né? E aí vocês vão lembrar que a gente estava saindo do período feudal, do período da Idade Média, do período absolutista, onde existia diversas normas onde você passava com sua mercadoria, tem regulamentos diferentes, né? O rei era que estava determinando com aquele interesse mercantil de criar renda, de criar mecanismo de riqueza, né? A gente vai perceber agora que o interesse era baseado nas questões burguesas, né? Então, a lei de mercado, né? A lei de mercado era baseada nesse direito privado, dos comerciantes, de comerciante para comerciante. Bom, só que o que foi que aconteceu depois desse período e depois das revoluções, depois do surgimento do liberalismo, mesmo baseado no mercantilismo, pessoal, a gente vai perceber que há uma formação, por exemplo, a questão que a gente tem que levar em conta nesse período é a formação dos estados. Então, a formação dos estados nacionais trouxe para o Estado, né, a regulamentação ou a regulação das relações comerciais. Então, percebam que com a força do mercantilismo, com a força daquela história da quebra de instrumentos diferentes em cada região, a ideia era que o Estado criasse um mecanismo único, né, para enriquecer o Estado. Né? A preocupação era que os Estados, que a formação dos Estados absolutistas, né, tivessem poder de comerciar, tivessem poder de mercância, tivessem poder, por exemplo, marítimo. Né? Então, a gente lembra desse período. Então,
esses dados, eles passam a ser agora do Estado. O Estado é que vai começar a regulamentar. Antes daquele período chamado subjetivista, agora passa para um período objetivista, objetivo, porque agora é o Estado que regulamenta. Agora as relações mercantis, tá, vão se diferenciar das relações particulares, das relações jurídicas particulares. Tá? Então existe o direito civil e existe as relações mercantis. Inclusive, começa-se a pensar nessa história da determinação das ideias do conceito de atos de comércio. O que seriam atos de comércio? Atos de comércio, pessoal, seria a compra com a intenção de venda. Pense naquelas relações de comércio mesmo. Por exemplo, você está comprando alguma coisa com a intenção de vender. Então, isso seria um comércio diferente de serviços, por exemplo, né? Esse conceito, ele inicia, tá, mais ou menos no período de 1807, com o Código Comercial francês. Tá? E se vocês forem perceber, nesse momento, né, a base do nosso código, por exemplo, nós temos um Código Comercial, e o Código Comercial brasileiro é baseado, Código Comercial brasileiro, de 1850, ainda vigente, tá? É baseado nesse Código de Comércio francês. Tá? E ele falava que? Ele falava, primeiro, de atos de comércio, o que seria comércio, e a gente vai ver daqui a pouco, e a diferença entre, por exemplo, prestação de serviço. Ó. Quando fosse prestação de serviço, estaria no Código Civil, tá? Que no caso, o francês era de 1804 e no brasileiro de 1919. Ó. A base do Código Civil de 1919 é o Código francês de 1804. Enquanto o ato de comércio, tá, era baseado no Código de Comércio francês de 1807, ó, tá vendo? Então você diferencia o que é comércio, o que é mercância, né, e o que é prestação de serviço. Essa era uma característica. Então os requisitos, né, sobre mercância, e se você for olhar lá no Código Comercial Brasileiro de 1850, você vai ver o que é mercância. Habitualidade, atividade profissional, matriculada em um tribunal do comércio, né? Por conta do comércio internacional ou do comércio marítimo, né? Muito bem. Então, está aqui, ó, ele vem falando sobre o decreto 737 de 1850, que ele diz o que é, então, o comércio, né? Ele diz, ó, o conceito é o seguinte: compra e venda ou troca com fim de revender por atacado ou granel, na mesma espécie ou manufaturados com o objetivo de alugar. Preste atenção. Aqui ele vem trazendo algumas atividades que não sejam, por exemplo, compra e venda, como, por exemplo, fábrica, comissão, depósito, expedição, consignação, operações bancárias. Ele vem trazendo isso, só que a base desse conceito, pessoal, é isso aqui, ó, compra e venda, ou troca, né? Então, quando você fala em comerciante, a ideia é comprar e vender, tá? Então, ele amplia isso, mas a base é aquela que eu falei para vocês. Tem a questão dos seguros, fretamento e contrato de comércio marítimo, armação, expedição de navios, tá? Então, tudo isso é um conceito de mercância ou de comércio que ainda está lá no Código Civil brasileiro, tá? Código Comercial brasileiro, perdão. Bom, então, depois, né, surgiu outra fase chamada fase subjetiva de novo. Só que essa subjetiva é moderna, porque muda-se o conceito e a base agora não é mais a base daquela teoria de atos de comércio francês. Agora, a base é italiana. Ó. Então, esse conceito agora, ela muda de teoria de comércio para teoria da empresa. Nesse momento, pessoal, a gente vai sentir que há uma ampliação da atividade econômica. Não é só comprar e vender. A atividade econômica, empresário, comércio, não é só aquela
aquela história de comprar e vender. Você tem outras atividades que você coloca como empresário. E esse conceito ele vai ser adotado baseado no Código Italiano. O Código Civil Italiano é que traz esse conceito, né? Vejam que o código anterior ele tinha como base o mercantilismo, né? A revolução comercial. Aqui não. Aqui a base já vem, a sua fundamentação já é a história da Revolução Industrial, né? O pensamento, o auge da história da Revolução Industrial tem como base a ampliação do conceito de empresa ou de comércio, tá? Então aqui agora, sim, e esse a gente vai ver um pouco mais na frente que esse conceito italiano ele foi adotado no Brasil no código mais recente. E o nosso código não é mais de 1916. O nosso código atual, houve uma reformulação, é de 2002. E ele traz esse conceito novo, tá? Muito bem. Então, teoria de empresa é qualquer atividade econômica organizada para a produção ou para a circulação de bens ou serviços, exceto atividades intelectuais. Ó. A atividade intelectual, a gente já viu em outro momento que ela tem uma questão de relações de obrigação diferente, tá? Ela tem uma legislação específica. Muito bem. Então, e não só atos de comércio, ó, ampliou agora. A palavra comércio é a espécie, atividade empresarial, né? Então, o sujeito do direito comercial ou empresarial, quem exerce a atividade empresária, né? Vamos para frente. Então, no Brasil colônia, o desenvolvimento desse direito empresarial aqui no Brasil, a gente, voltando um pouco para o Brasil colônia, a gente vê que as relações eram reguladas pelas chamadas ordenações portuguesas. Então, lá no Brasil colônia, a base da nossa normativa eram as ordenações portuguesas, né? Que era baseado no direito canônico e no direito romano. Ó. Okay? Então, com a vida da família real, a vida para o Brasil, houve uma coisa interessante, que foi a história da abertura dos portos. Né? A abertura dos portos. Vocês lembram da história, vocês já estudaram isso em algum momento, de que a gente vivia na época, né, a família real, os portugueses, o mundo todo, vivia sob pressão das armações militares do Napoleão. Né? Então, ele mandava fechar portos, ele dizia que alguns países ou algumas regiões não podiam comerciar com outros, então a gente já vivia sob esse regime. Além de relações com outros países, como por exemplo Inglaterra. Né? Além dessas relações, né, ficarem fechadas, os portos ficarem fechados por conta da questão francesa, a gente ainda tinha outras regras, né, como por exemplo os ingleses impunham regras para tanto o comércio brasileiro como, por exemplo, a industrialização. Então, não podia ter indústria, não podia ter alguns tipos de produções para não concorrer contra eles e tal, essa história toda. Tá? Mas aí a vinda da família real trouxe essa história, né, da abertura dos portos. Então, depois veio a criação da Junta do Comércio, né, de Agricultura, Fábricas e Navegação e do Banco do Brasil. Ou seja, com a vinda da família real, não só incentivou a história do estabelecimento de indústrias, como a abertura do comércio. E para que fosse financiado isso, veio então a história de um banco, o Banco do Brasil, para financiar esses empresários que queriam investir. Tá? Muito bem. Então, no período imperial, né, já de Dom Pedro, a gente começou a pensar na história do Código do Comércio, baseado no Código Comercial francês, que eu já falei para vocês, já tinha falado, no espanhol, né, e no português. Então começou-se a pensar no Código Comercial. Em 1834 já tinha um projeto. Foi estabelecido, então, através de um decreto, em 1850. Ó. 1850, criou-se, então, o Código de Comércio, ou Código Comercial, como nós conhecemos. Então, baseado na adoção dos atos de comércio. Né?
baseado naquela adoção do que eu falei anteriormente, que era uma ideia francesa do que era ato de comércio, principalmente, basicamente, compra e venda de mercadorias. Os serviços estavam fora, né, dessa seara. Bom, então, mais recente, né, quando veio depois da proclamação da República, né, de outros momentos históricos no Brasil, a gente vai perceber que esse conceito de ato de comércio ele é insuficiente, ou seja, ele não alberga tudo que é empresário ou todas as atividades comerciais ou empresariais. Tá? Então, a gente começa a adotar a teoria da empresa italiana. A gente agora a gente muda a ideia e começa a adotar isso. Então, o que foi que aconteceu? Boa parte do Código Comercial brasileiro, que ainda está vigente, ele foi revogado. Tá? Ele foi revogado. Então, boa parte dessa revogação foi para o direito civil. Então, eu posso mostrar aqui para vocês. Ó. Então, se você vem aqui para... Tá aqui, ó, um exemplo. Ó. Eu vou trazer para vocês. Se vocês virem aqui, ó, Lei 556, de 25 de junho de 1850. Código Comercial. Ó. Então, pessoal, nós estamos ainda com leis desde 1850 aqui no Brasil. Fora essa, existem outras. Tá? Então, prestem atenção que aqui, ó, o artigo 1 ao artigo 456, ele foi todo revogado, ó, pela lei do Código Civil atual. Ó. Então, todos esses artigos, eles acabaram e foram lá para o Código Civil. Tá? Então, o Código Comercial, ele só está ainda valendo a partir deste, tá aqui, ó, a partir do artigo 457. Ó. A segunda parte trata principalmente do comércio marítimo. Então, ele fala sobre a história das embarcações, dos registros, né? Quem compete, por exemplo, estabelecer a história das relações comerciais. Então, se você for ler aqui, você vai ver que tem muita coisa, por exemplo, do Império ainda, ó, no Império, tá? Então, é muito antigo ainda essa relação, apesar de estar vigente. Então, ele vem trazer a história das embarcações, do registro, da declaração de embarcação, da dimensão dos barcos, das armações, tá? Então, tudo isso aqui, ó, ele fala principalmente sobre o comércio marítimo, sobre as questões das relações do comércio marítimo. Tudo bem? Em relação a passaporte, de equipagem, de matrícula, tudo isso traz o Código Comercial brasileiro, tá? Bom, mas voltando para o que eu estava falando com vocês, então aqui o Código Comercial, ele revogou e trouxe alguns artigos, né? Vários artigos lá do Código Comercial. Muito bem, então a gente está hoje no Brasil vigendo ao mesmo tempo o Código Comercial antigo e o direito empresarial, ou seja, aquela questão do direito empresarial que está dentro do Código Civil. Então, lá no Código Civil, a gente vai ver a questão do regramento do direito empresarial. Ok? Então, o direito empresarial, pessoal, o conceito de direito empresarial diz o seguinte: disciplina qualquer atividade profissional econômica e organizada para a produção e circulação de bens ou serviços, exceto atividades intelectuais. Está aqui, ó. No seu artigo 966, ele vai dizer que exceto as atividades intelectuais. Tudo bem? Muito bem. Não há consenso, né, sobre a nomenclatura, se é direito empresarial ou comercial, porque parte está no Código Comercial, parte está no Código Civil, né? Mas boa parte da doutrina acha que direito empresarial ele é mais amplo, né? Ele atende, né? Ele abarca mais atividades. Então, por isso que chama-se direito empresarial. A autonomia do direito empresarial, né? A unificação do diploma empresarial e obrigacional. Ou seja, além do que é empresário,
quais são suas obrigações, né? Então, nós vamos ver as fontes do direito, mas nós temos a Constituição Federal, nós temos o Código de Comércio, ou o Código Comercial, que é o comércio marítimo, a Lei Uniforme de Genebra. Essa lei, pessoal, ela foi estabelecida principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, quando havia problema de responsabilizações sobre, por exemplo, questões de crédito. Alguém comprava um produto de outro país e tinha uma letra de crédito, né? E as pessoas não cumpriam com aquela letra, não cumpriam com seus compromissos. Então, vários países no mundo estabeleceram um acordo, né? Signatários foram signatários, inclusive o Brasil, né? Sobre determinar aqui dentro, né, do país relações de acordo com as leis internacionais. Essa chamada Lei Uniforme de Genebra, né? E, além disso, essa lei Uniforme de Genebra, ela também estabeleceu, por exemplo, algumas relações em relação ao cheque, né? A lei do cheque. Ó. O Brasil regulamentou a lei do cheque baseada nesses acordos internacionais. Ok? Muito bem. O direito civil. Qual é a relação entre o direito civil e o direito comercial? O direito civil é mais estático, o direito empresarial é mais dinâmico, pessoal. Veja só, se você quando a gente vê a relação entre direito e economia, a gente vai ver que o direito ele é mais estático, as leis elas mudam, tem uma dificuldade de alteração, algumas leis constitucionais, por exemplo, são mais rígidas, a gente viu isso lá em direito constitucional, mais difícil de mudar, mas as relações comerciais, mercantis, elas são muito mais dinâmicas. Basta ver as relações hoje atuais através da internet, né? Então, compra, venda, entrega através de um tablet, de um celular, de um computador. Então, tudo isso vai mudando mais rápido, muito mais rápido do que as leis formais que a gente tem no Brasil, tá ok? Aqui, agora, ele começa a falar sobre o ambiente empresarial. Então, o ambiente empresarial, pessoal, em algum momento, eu não sei qual é o curso que vocês têm, mas deve ter alguma disciplina que fala sobre a questão empresarial, e ele fala muito sobre a história da organização, né? Então, o ambiente interno, o microambiente externo, o macroambiente externo. Então, esses conceitos eu vou passar mais rápido, para a gente não perder muito tempo, porque vocês vão ler depois com calma e é intuitivo, principalmente para quem é economista, porque economista vê isso com muita facilidade. Então, a gente vai perceber, no próximo slide, que o ambiente, esse ambiente que interfere na questão empresarial, é o ambiente interno, está aqui, produção, comercial, RH, o microambiente, né? Os fornecedores, intermediários, clientes, e o macroambiente, o demográfico, o cultural, o econômico, o natural, o tecnológico, e assim sucessivamente. Então, eu tenho certeza absoluta de que vocês conhecem isso, sabem bastante sobre isso, mas está aqui para vocês darem uma lida. Por exemplo, no próximo slide ele vai falando o que é empresa, né? Ao fazer seus planos de marca, a gerência de marca leva em consideração outros grupos da empresa, tais como. Aí ele vem falando de um por um. Ele vem falando, os agentes do microambiente, né? Ele vem falando dos intermediários, os clientes, né? Então vocês vejam, a gente vai se aproximando muito dos conceitos das teorias empresariais, tá? Então eu vou deixar que vocês leiam isso aqui com mais calma. Tá? Vocês já conhecem isso, ele fala sobre os concorrentes, sobre os públicos, né? Sobre o ambiente tecnológico e a política legal, né? Que fala sobre regulamentação, fiscalização, tributação, que é uma coisa importantíssima quando a gente estuda o curso de Direito dentro do curso de Economia, porque é exatamente essa relação que a gente quer fazer, né? Esse ambiente legal aqui, ele fala sobre essas regulamentações. Como a economia ela se comporta em relação às leis. Como as leis interferem, por exemplo, na economia. Então é esse pensamento que a gente fica tentando trazer, né, nessa disciplina. Ok? Muito bem, o ambiente econômico, né?
os mercados, o consumidor, o ambiente demográfico e assim vai. Ó. O ambiente cultural, o ambiente natural, depois vocês leem com mais calma. O que eu quero chamar a atenção, voltar, é para a história do direito empresarial, né? Porque a nossa disciplina são instituições de direito. Eu quero falar sobre direito empresarial, né? Então, o direito empresarial, pessoal, o objeto é regular as relações entre empresário e dispor sobre as regras da sociedade, tá? Então, essa é a história do objeto de estudo do direito empresarial. Bom, o direito empresarial tem algumas características, tá? Uma delas é o universalismo. Então, o direito comercial, normalmente, ele não pensa numa questão apenas local. Então, ele traz, além das questões locais, as questões globais, né? A economia global. Individualismo, uma das características do direito empresarial são os princípios do liberalismo. Né? Então, a busca pelo lucro, né? O lucro individual daquela empresa. Onerosidade, toda atividade econômica é onerosa, né? Ela tem um custo, né? Ou um lucro, né? Dependendo do ponto de vista. Simplicidade, a ideia é de que as escriturações, as relações, elas sejam simples, né? O formalismo tem que ser cada vez mais simples, né? O fragmentarismo, pessoal, é que a gente não pode, por exemplo, entender o direito empresarial sem entender, por exemplo, a economia, né? Sem entender a sociologia, sem entender a demografia, né? Os aspectos demográficos, sem entender a geografia, né? Como é que você vai, deixando de lado o meio ambiente? Então, mesmo que ele seja autônomo, mas ele tem essa relação com outras disciplinas, tá? Elasticidade e dinamismo é a capacidade de compreender as mudanças e poder alterar, e poder mudar, né? Conseguir alterar os seus preceitos para dar resposta àquilo que o direito empresarial busca, né? Que são a regulamentação das relações empresariais, né? Muito bem. Então, esses conceitos são tão interessantes porque aí ele traz toda hora, tenta colocar ou inovar, né, o conceito, por exemplo, de atividade negocial. Então, a atividade negocial, daqueles pensamentos do Código Comercial Brasileiro de 1850, não pode ser mais o mesmo. Então, ele amplia esse conceito de atividade negocial, por exemplo, para as questões de comércio eletrônico. Então, percebam, eu não posso me basear no comércio eletrônico pensando em apenas compra e venda, porque existe uma gama de serviços que são colocados, né, por exemplo, na atividade, que não é normalmente um bem corpóreo. Por exemplo, eu não estou vendendo um bem material, eu não consigo tocar no material, como, por exemplo, um livro digital. Né? Um livro digital. Como é que dá essa relação? Comprei aqui, mas o material estava nos Estados Unidos. Né? E ele chegou aqui no mesmo dia, na mesma hora, assim que baixou o meu cartão de crédito, o meu cartão de débito, sei lá, eu posso fazer o download do livro. Então, como é essa relação? Não tem embarcação, não tem correios, não tem serviço de transporte, não tem nota fiscal passar no posto, não tem. Então, o serviço, os conceitos, eles mudam, tá? A forma de fiscalizar ele também muda. Então, essa ideia de atividade negocial, ele vai mudando e a gente tem que acompanhar, tá? Muito bem. Então, como é que se dá também a história da regulação, né, ou regulamentação do e-commerce? A gente vai ver alterações no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, tá? Em outros códigos, outros decretos, né? Existe um decreto, 7.962,
que ele regulamenta o Código de Defesa do Consumidor em relação ao Código Comercial. Ou seja, isso é atualização, né? Então a gente tem que estar toda hora acompanhando para atualizar isso. A gente tem que ver, por exemplo, a história do Marco Civil da internet, outra lei. Claro que ele não fala propriamente de e-commerce, ele fala de forma geral. Mas também a gente tem que perceber sobre essa lei. Além disso, né, quando existem, por exemplo, relações entre os países, a gente tem que ver uma história. Eu já falei para vocês no começo do curso de Direito Civil, que é Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né, porque a gente tem que se adequar às normas do direito internacional. Né? Além disso, existem outros tratados, por exemplo, Tratado de Compra e Venda Internacional de Mercadorias, né? Obedecer à história da Comissão das Nações Unidas para o Direito Mercantil Internacional. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E é o que é respeitado aqui no Brasil, tá? Bom, ainda sobre o direito empresarial, tem a história das fontes do direito, né? Fontes do direito empresarial. Então, quais são as fontes? Vocês já viram, e eu insisto, que as fontes é onde nasce. É a justificação, é o nascedouro, da onde você foi buscar a fundamentação para criar, por exemplo, a disciplina de Direito Empresarial. Então, é o que funda. Então, o que funda a disciplina de Direito Empresarial é a Constituição, nós vamos ver agora há pouco, Código Civil, Código Comercial e as chamadas leis extravagantes. Quando eu for falar de leis extravagantes, eu vou explicar logo para vocês o que seria. Leis extravagantes seriam, pessoal, normalmente, por exemplo, quando algumas leis, você junta, por exemplo, um compêndio de leis, né, e cria uma lei específica, né? Então, por exemplo, se você foi pegando o Código Civil, o Código Comercial, mais um outro código, né, e juntou uma lei específica, então você junta aquelas duas leis, você teria, por exemplo, leis extravagantes, que tratam daquele assunto com algumas reformulações, mas ele é como se fosse um resumo de todas as outras leis, tá? Que tratam daquele assunto, ok? Muito bem. Então, quando eu falo em o direito comercial, o direito empresarial, na Constituição, eu vou falar, pessoal, principalmente a partir daqui, ó. Se vocês abrirem lá a Constituição, a partir do artigo 170, a gente fala sobre esses fundamentos, tá? Por exemplo, um dos princípios é a valorização do trabalho humano, porque o trabalho, ele dignifica o homem, né? Então, a dignidade da pessoa humana é baseada na valorização do trabalho. Livre iniciativa, nós estamos no modelo capitalista, tá? Soberania nacional, que seria o respeito às leis nacionais, tá? Então, uma norma internacional não pode chegar aqui no Brasil e mudar as leis, tá? Ou a gente, por exemplo, impor as nossas leis a uma lei internacional ou a outros países. Então, soberania nacional, cada país tem a capacidade de regulamentar e de criar suas normas, tá? Propriedade privada, nós vimos de novo sobre a história do liberalismo, né? Do mundo capitalista, onde se respeita a propriedade privada, mas vem, né, baseado em outros pensamentos, a história da função social da propriedade. Então, você tem uma propriedade, você é empresário, mas aquela empresa, ela não é só sua, tá? Ela tem uma função social. Tá? Quando você emprega alguém, quando você respeita, por exemplo, as leis e as normas que regulamentam, por exemplo, sobre a segurança do consumidor, você tá cumprindo com uma função social da propriedade. Ok? Ok, muito bem, vamos para frente. A sexta, lei de concorrência, né? Que diz que o Estado não pode concorrer com os particulares. Por exemplo, o Estado brasileiro não pode criar empresas que concorram com as empresas dos particulares. Exceto se for para segurança nacional ou relevante interesse coletivo, né? Como, por exemplo, a questão dos militares, da proteção, da segurança, como, por exemplo, a história do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, como a história dos Correios, e assim sucessivamente. Então, repressão ao abuso do poder econômico. Então, apesar
apesar de ele influenciar a concorrência, mas ele não aceita a história do abuso econômico, tá? Defesa do consumidor, né? Então nós temos a Constituição, ele fala sobre a defesa do consumidor. Tem que criar um mecanismo de defesa do consumidor. E foi criado o Código de Defesa do Consumidor. A regulamentação foi esta, tá? Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, né? Conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e seus processos de elaboração e prestação. Ok? Redução das desigualdades regionais e sociais, isso dá um calhamaço de estudo, isso é importantíssimo, né? Como você fazer com que as regiões elas não tenham desigualdades regionais, né? Não tenham, e nem sociais, né? Isso é uma preocupação constante. Busca do pleno emprego, e pleno emprego, economista tem um conceito bastante estabelecido de pleno emprego, que não é todo mundo está empregado, mas o emprego dos recursos, né, que nós temos. O empregado é um dos fatores de produção, então o conceito de pleno emprego é bem específico, né? Então, se você for falar em pleno emprego para uma pessoa que não é economista, ele vai pensar que é todo mundo empregado. E isso pode até trazer, mas não é o conceito de pleno emprego. Tratamento favorecido para as pequenas empresas, né? Empresas de pequeno porte, tá? Como microempresa, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual. Então, existem algumas características, como, por exemplo, recolhimento unificado de tributos, tributação no regime de caixa. Essa tributação, pessoal, quem não sabe qual é a diferença, vocês perguntem a principalmente uma professora da área de contabilidade, ela vai saber explicar muito mais do que eu. Ela ou ele vai saber explicar muito melhor do que eu. Mas a ideia aqui é o seguinte, que quando você tem entrada de caixa ou saída de caixa naquele dia, naquele mês, fica mais fácil de você fazer essa relação do que quando, por exemplo, você antecipa alguma coisa. Vamos supor que você tinha um dinheiro para receber no final do ano e alguém veio e pagou. Aí, no regime de competência, né, a competência seria lá para o final do ano. E fica mais complicado, você precisa de mais papel para demonstrar isso e tal. Entrou hoje, mas a competência é lá no final do ano. No regime de caixa, não. O regime de caixa é simples. Entrou dinheiro, você lançou. Saiu dinheiro, você lançou. Tá? Então, é mais simplificado isso. Mas isso é parte da contabilidade, dá para vocês aprofundarem com os professores de contabilidade. Bom, fiscalização orientadora, a ideia é de que quando você chegar para uma microempresa, os órgãos de fiscalização, eles primeiro orientem, né? Antes de tiver algum grau ou alguma coisa de procedimento, por exemplo, questão sanitária, de você fechar, por exemplo, o estabelecimento, antes de você fazer isso, você tem que orientar, ok? Isso para as pequenas e médias empresas. Preferência de contratação, em questão de licitações. Então, nas licitações, as pequenas empresas elas têm preferência, né? Encargos trabalhistas, né? Então, simplificar também a história dos encargos trabalhistas. Então, elas não são obrigadas ou são dispensadas de algumas coisas, tá? Como, por exemplo, anotação de férias, matricular aprendiz, inspeção de trabalho. Então, tem um bocado de itens que são dispensados para as microempresas. Representação junto à Justiça do Trabalho. O empregador ele pode ir ele mesmo ou mandar alguém na Justiça do Trabalho, alguém que entenda sobre o assunto, ou não precisa ser necessariamente um sócio, né? Desobrigo de algumas reuniões, né, que são necessárias nas grandes empresas. Também essas empresas elas podem entrar no chamado juizados especiais. Os juizados especiais, pessoal, já falei para vocês, aquele juizado que correspondem, tentam resolver os problemas jurídicos de até 20 salários mínimos, por exemplo, né? Então, questão de pequenas causas que você resolve ali, então
pode ser entrado, as pequenas empresas podem entrar nos juizados especiais. E facilidade de baixa registral. Então, se você quer fechar a empresa, por exemplo, então a ideia é que haja uma facilidade que você não quer mais aquela atividade. Então, não vamos criar burocracia para que isso aconteça, né? Muito bem. Ainda é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, né? Então, aqui é o pensamento a não dificultar, o Estado não dificultar que você crie uma atividade econômica, né? Então, exceto algumas empresas. Então, existem algumas empresas, né, como, por exemplo, questão de salubridade, questão de risco, né, que são regulamentadas. Existe um rol, né, e toda hora está mudando, né, o governo, o Estado brasileiro, ele muda, de vez em quando, você percebe lá, ó, essa empresa ela não precisa mais ter toda aquela burocracia para abrir a empresa, para regulamentar e tal, não sei o quê. Então, mas existe ainda algum rol de empresas que não precisam mais fazer isso, tá? Muito bem. E então aqui eu fico de novo com o material do professor José Nildo Formiga e na próxima aula a gente continua sobre, eu falei agora sobre a questão da Constituição, né? Então a Constituição, eu estou falando sobre as fontes do direito empresarial e eu falei sobre a Constituição Federal. Agora eu vou passar sobre as outras, Código Civil, Código Comercial e as leis extravagantes. É o assunto da próxima aula, ok? Então, um abraço e até a próxima.